A paz, amados. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Tea Break, né, ao chá da tarde, todos os sábados, às 17 horas. Nós temos a live da Igreja Batista da Lagoinha com convidados. Hoje, né, nós teremos aqui em breve, daqui a pouco ele vai estar entrando, o casal de pastores Kate e Jean, lá de Portugal. Amém? E que você aproveite, né, encaminhe aí um aviãozinho, convide pessoas para estar conosco nessa live, né, vamos aproveitar esse tempinho, faltam 3 minutinhos para as 5, chama o maior número de pessoas que você puder, né, Josélia, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe, né, rica e abundantemente, e que o Senhor possa falar ao seu coração. Amém, amado? Aproveite, chame aí, né, a família, os amigos, né, vamos honrar a pessoa do Senhor Jesus em primeiro lugar, né, e aí esse casal de pastores que é um doce, né, vocês vão poder ouvir, né, Didi, seja muito bem-vinda, vou enviar o aviãozinho aí, Didi, em nome de Jesus, né, convidando os amigos, os familiares, amém? Daqui a pouco o pastor Jean e a pastora Kate estão entrando e nós vamos poder, né, ouvir, né, uma palavra rema aí que o Senhor vai trazer para nós. A semana passada foi a Didi, né, Didi? E hoje são o casal de pastores Jean e Kate. Né? Então aproveite aí, encaminhe o aviãozinho chamando o pessoal. Né? Deixa eu fazer isso mais uma vez também, eu já fiz isso antes. Fazer aqui mais uma vez, chamar o pessoal. Chamando o pessoalzinho aí para entrar. Em nome de Jesus. Neia, seja muito bem-vinda, amada. A gente está numa maratona, né, Neia? 8 horas da manhã, aliás, 6 horas da manhã, todos os dias, 6 horas da manhã, nós temos a nossa live de oração, intercessão, né? Nós temos tendo um período de jejum na igreja. Então a Neia está comigo desde as 6 horas da manhã. Depois, às 8 horas, no curso de liderança, às 14 horas com as crianças e aqui agora. Glória a Deus. Nosso sábado está bem recheado, né? Nosso sábado é bem top, né? Glória a Deus. Josélia, só não vou te chamar aqui porque eu estou esperando o casal. Eu vi que você mandou um convite. Eu só não vou te chamar por causa do casal que a gente tá aguardando. Eles vão entrar daqui a pouquinho. Mas todas as vezes que você quiser participar da live, pode chamar que a gente envia o convite, viu? Verinha, Dona Maria, sejam muito bem-vindas. Estamos aí aguardando os pastores. Eu ainda perguntei, e o horário de Portugal, né? Nós vamos estar às 5 horas juntos. Mas glória a Deus, né? Amém? Louvado seja nosso Pai maravilhoso. Vou colocar um fundinho. Você já enviou o aviãozinho aí para os seus amigos, familiares? Aproveita enquanto a gente está esperando. Glória a Deus. Thaís, seja muito bem-vinda. Nice, seja muito bem-vinda, Nice. Dona Nice, uma das diaconisas da Lagoinha, né, Nice? Seja muito bem-vinda. O que que eu fiz aqui?
Andréia. Ei, pastor Jean. A Olá, paz, amados. Pastora Kate. tudo bem? Gente, vocês estão a quantos quilômetros? Eu estou ouvindo vocês tão bem. Estamos do outro lado do oceano. Literalmente, né, pastor Jean? E sem fone, a gente está pensando em botar um fone. Deixa eu só ver como é que eu tô aqui de bateria. Só um Não, instante. pode ficar à vontade, que eu acho que eu ouve melhor. Vou colocar um fone aqui para. A gente vai colocar aqui o fone para ficar mais fácil para a gente ouvir e falar. Tá, joia. Tudo bem Glória a por aí? Deus. Colocaram? Colocamos. Glória a Deus. Tudo bem por aqui também. Tá frio aí? Aqui hoje tá mais friozinho. Aqui está na primavera e a primavera é um pouco Aham. mais quente, mas hoje, por incrível que Aham. pareça, ficou mais fresquinho. Aqui hoje tá frio, frio, frio. A Didi e a Rosilene tá mandando um aceno para vocês aí. Um oi. Lembra da Rosilene? A irmã da secretária do pastor Márcio? Sim, sim, claro. Então, ela tá aí, tá mandando, Eu não tô mandando um vendo, abraço. eu não tô vendo aqui não. Tá não? Aparece para mim também aqui. Aparece. A gente não é muito íntimo com esse negócio de live, não. E, mas eu tenho falado, pastor Gê, eu tenho falado pro pessoal que a hora que nós aprendemos, a gente volta para a igreja. Eu falei, gente, vamos aprender logo isso aí que a gente está voltando para a igreja. Pois é, Aqui pelo menos. eu não aprendi e já voltei para a igreja. Oh, que benção. Então tá bom, é melhor assim. Nós ainda, provavelmente na quinzena agora de junho, a gente está retornando, né? O prefeito aqui na cidade vai fazer um teste, né, com os pastores, com os líderes das igrejas, para que a gente esteja retornando, né? Glória a Deus, a gente está muito feliz. Porque pela live é difícil, não é fácil não. A gente sente realmente a necessidade de tocar, de sentir o cheiro, né, pastor? De estar mais pertinho ali, Sim. né? Quando o pastor Márcio falava, né, sobre quem tá em casa assistindo aos cultos, tão de longe, não sente o cheiro do bolo, não come um pedaço de bolo, agora que eu estou sentindo realmente o que é isso, né? A gente ficou 2 meses e meio, quase 3, na verdade quase 3 meses. Aham, Faltou uma semana para completar 3 meses e aham, sem poder reunir na igreja e fazendo tudo culto pela internet também. E aham, o governo liberou final de semana passado. Começamos no final de semana passado, com muitas restrições. A gente tem que ter 2 metros de distância de cada pessoa. Então, é 2 metros. aham. Então, você põe a cadeira, por exemplo, vai dar 4 metros quadrados, porque é 2 metros para os lados, 2 metros para frente e para trás. Então, Mas aqui num está assim lugar onde a também, gente pastor. coloca. Aqui está assim também, é uma porcentagem que participa do culto, não são todos, né? Aqui em São Paulo já está acontecendo é, isso. Em São Paulo, em Minas, está no sendo lugar assim onde a gente também. costuma, no lugar onde a gente costuma colocar 200 pessoas, 200 e tal por culto, nós só estamos colocando 50, 60. 60. Aham. Máximo Reduz 60. mesmo, né? Mas vai voltar. Deixa eu fazer uma oração com vocês e por vocês, né? Honrando o pastor Jean, né? Vocês como pastores, mas sobretudo como servos do Senhor, né? Hoje pela manhã eu estava ministrando sobre o curso de liderança, aquele antigo CFC, que agora é o Start Go, né? Uhum. Eu estava ministrando pela manhã sobre evangelismo, e foi uma das coisas que eu falei sobre o missionário, né? Aquele que vai fazer o evangelismo, quão difícil é, né? Às vezes a pessoa quer muito ir para fora, ela tem o chamado, não, eu quero para fora, pode ser em outra nação, como pode ser em outro estado também, né? Esse para fora eu não estou falando somente fora da sua nação, mas às vezes a pessoa apetece, queima no coração dela, eu quero, eu quero, eu quero, e ela vai vendo, né, que não é tão simples assim. Tem a beleza do local, mas o dia a dia a gente vai ver que não é tão belo assim, né? E Sim. Tem os aí a gente vai desafios, sendo né? forjado, é um desafio, a gente vai sendo forjado pelo Senhor. Eu fui missionária sem realmente ainda ter conhecido o Senhor. Então a minha caminhada foi de ter passado por vários estados, então eu passei por essa necessidade de você se adaptar àquele local onde você está, e não é fácil. E eu estava no Brasil. Imagina quando você está em outra nação, como estrangeiro mesmo, né? É. Então eu quero
eu quero pegar esse versículo de Romanos 1:8, que ele diz assim: antes de tudo, sou grata a Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Amém? Então, eu peguei esse versículo, né, emprestado de Romanos 1:8 para falar sobre vocês, Kate, né, pastores Kate e Jean, porque a caminhada breve, né, que eu tive com vocês, ainda conheci o pastor Jean primeiro, ali como secretária da pastora Dina Márcia, no CFC, né, pastor Jean? Eu via o Ítalo na sala, né, junto com o pastor Jean ministrando o curso, o Ítalo do lado. Então, são coisas que a gente não esquece, né? Amém. E você vai aprendendo na caminhada acerca de honra. Amém. Né? E eu vejo, pastor Jean, o senhor não apenas como hoje, né? Quem pode falar dos seus defeitos e qualidade é a sua família. Não sou eu, amém? É a sua família e Deus. Então, eu estou falando do pouco que eu sei, do pouco que eu vi, aliás, né? Sim. Trocar aí a palavra. Então, assim, o pouco que eu vi um pai que ele pode ter errado, pode ter acontecido muitas coisas, mas eu vi o brilho nos olhos do Ítalo, né? Em ter ali uma referência, né? Então, certamente, para o teu filho, pode ter sido difícil a caminhada dele, de início, a reconhecer Deus como pai, mas quando ele viu no pai terreno, né? Um pai que erra, um pai que acerta, um pai que é esposo, um pai que é pai, né? Um pai que é pastor, ele certamente, ele se apaixonou pela pessoa do Senhor Jesus. Amém. Né? E assim, na Esther, eu nunca lembro o nome da filha de vocês, a do meio. Não, a Esther eu lembro. A Emily. A Emily, me perdoe, Emily, é difícil, mas o Ítalo e a Esther é aquela gracinha, aquela benção, então eu vi a Esther pequenininha ainda, danadinha, né? Fazendo as gracinhas dela. Então, todo mundo que está aí em casa, assistindo essa live, você pode estender as suas mãos para a gente, impor as suas mãos para a gente orar pelos pastores? Amém? Pai, somos gratos ao Senhor pela vida dos pastores Kate, Jean, e os seus rebentos também, os seus filhos, o Ítalo, a Emily, a Esther. Pai, em nome de Jesus, que em tudo, né, desde o ventre, quando o Senhor sonhou com seus filhos, todos eles que hoje estão em outra nação, Deus, os planos, os propósitos, tudo aquilo que o Senhor tem para eles, pode estar sendo ainda o início de tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Né? Eles passaram por percalços, certamente, desde o seu nascimento. Né, com seus pais, depois nos estudos, depois no namoro, né, a vir ao casamento, hoje com seus filhos, mas que eles possam, Senhor, em cada percalço, ainda hoje, ele vê a sua poderosa mão. Amém. Que o Senhor estenda, Senhor, a sua poderosa mão sobre eles, que não venha, Pai, faltar absolutamente nada. Nada. O Senhor pode estar forjando o caráter dos seus filhos em meio a necessidades. Mas que essas necessidades, Pai, nunca seja, Senhor, né, do pão, do alimento, principalmente da Tua palavra, do Teu aconchego, da Tua pessoa, que o Senhor se revele a eles, Pai, em nome de Jesus, né, que o Senhor dê sonhos reveladores aos seus filhos, e eles continuem sendo usados com ousadia e intrepidez. Amém. Em nome de Jesus, aonde quer que pisar a planta dos seus pés, porque quando nós lemos o Salmo 119, 105, parece ser bem simples esse versículo, mas ele é muito profundo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pai, que a candeia deles esteja sempre acesa, onde quer que pisar a planta dos seus pés, que eles venham acender literalmente, Pai, como outdoor, como holofote, né? Como todos aqueles, Senhor, que enxergaram os seus filhos, o mesmo para Emily, para o Ítalo e para Esther, quem enxergar os seus filhos, veja algo sobrenatural. O que eles têm, o que tem aqui é diferente, eu quero isso. E que seus filhos, Pai, tenham a ousadia do olhar, da audição, dos seus pensamentos, mas sobretudo, que eles guardem o coração com compaixão, aquela vida, né, que buscar a eles, né, porque muitos vêm às vezes com inveja, com ciúmes, querendo puxar o tapete, mas em tudo, que eles vejam, que os seus filhos vejam, como Jesus faria, e que eles possam abraçar
literalmente, que eles possam abraçar essa vida e dar sempre uma palavra rema, uma direção, porque isso não provém deles, Pai. É impossível, porque o Senhor mesmo disse no livro de João que nada do céu nos é dado senão pelo Senhor. Então, Pai, coloque o amor onde não tem, né? Coloque, injeta ali, Espírito Santo de Deus, o que é necessário para que os seus filhos continuem a desbravar, não apenas a Europa, mas os 4 cantos dessa terra. Amém. Nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Amém. Ao Senhor que é Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Agora a live é toda de vocês, vou ficar quietinha. Bom, primeiro a gente agradece o convite, né, pastora Miriam e aos irmãos da Lagoinha São Caetano do Sul. É uma alegria poder partilhar um pouquinho aquilo que Deus tem feito em nós, através de nós. Amém. Especialmente nesse tempo de muita... de um misto de sentimentos, né, onde as pessoas têm sido atacadas nas suas emoções, onde as pessoas têm sido bombardeadas na sua fé, e nós queremos partilhar um pouquinho hoje, falando um pouco sobre a questão da intimidade. A Kate vai começar falando e eu também vou me esforçar para deixar ela falar mais, porque normalmente é o contrário, eu falo mais do que ela, mas eu vou me segurar para deixar ela falar mais. Mas a gente queria... quando nós pensamos nessa questão, né, do chá das 5, né, o chá fala desse convívio da mesa, não é? E a mesa fala de intimidade, fala de comunhão. Amém. E a gente queria puxar aqui um tema da questão da intimidade, e eu vou ajudando a Kate, eu vou costurando aqui junto com a Kate. Amém. Amém. Deus os use. Como o Jean disse, é uma alegria para nós e nós agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E realmente é o que veio ao nosso coração, né? Quando nós começamos a pensar o que poderíamos dizer, né? Aí nós lembramos do chá das 5, que nós sabemos pela história que no início ele começou apenas por causa do vazio no estômago que a duquesa sentia, né? Sim. Mas com o tempo, né, o tempo foi passando e esse encontro esse chá, né, começou a ser marcado por encontros importantes. E aí nós começamos a pensar, eu e o Jean, qual o encontro, né? Qual o encontro mais importante que nós temos que ter na nossa vida, que é o nosso encontro com Jesus. É a nossa intimidade com o Senhor, com o Pai. E muitas vezes, né, nós deixamos tudo isso de lado, mesmo conhecendo o Senhor. Nós falamos que conhecemos o Senhor, que amamos o Senhor, e nós vamos deixando as coisas do dia a dia, deixar essa comunhão, essa intimidade, esse encontro, que é o encontro mais importante da nossa vida, que é o encontro que nós temos que ter diariamente, né? Não é apenas um encontro. Tem gente que fala assim, não, eu encontrei com Jesus, eu tive um encontro com Jesus. Amém. Mas nós temos que todos os dias termos esse encontro com Jesus, né? Porque Ele nos criou para isso. Ele nos criou para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Então, nos justifica nós vivermos para o mundo e deixar as coisas do Senhor, né? E eu lembro que muitas vezes muitas pessoas conhecem, né, a história de Jesus, mas não conhecem o Jesus da história. E eu sempre lembro da primeira experiência que eu tive com o Senhor, né, há muitos anos atrás. Nós ainda éramos católicos, eu e Jean, e eu conhecia a história de Jesus, né, conhecia a história toda, mas eu não tinha relacionamento com o Pai, eu não tinha relacionamento com Jesus, eu não sabia o que é ter intimidade, né? Até que, por permissão do Senhor, né, nós passamos pela situação que muitos conhecem, né, sobre o nosso testemunho, que nós nos separamos, e foi onde o Senhor trabalhou muito ao meu coração,
porque eu tinha pouquíssimas pessoas que vieram até mim e falaram palavras, né, que pudessem realmente me motivar a buscar o Senhor. A maioria das pessoas falava assim: você tem que buscar a sua felicidade, você tem que buscar ser feliz. Você tem um filho, então viva você e o seu filho e seja feliz, né? É mais fácil, né? Muito, muito, né? Mas é porque realmente as pessoas também não tinham essa intimidade com o pai, né? Mas eu tive também algumas pessoas que eram a minoria, mas que fizeram toda a diferença na minha vida, que chegaram perto de mim e falaram assim: não, nós vamos orar, nós vamos buscar, e eu creio na resposta. Então, leia a Bíblia, converse com Glória o a Deus. Senhor, né? Busque conhecer, porque a palavra do Senhor fala que nós devemos, né, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E nesse momento eu comecei a conhecer o Senhor. Aí eu comecei a ler mais a Bíblia e eu comecei a conversar com Ele, né? Eu tinha uma oração muito metódica, muito Religiosa. religiosa. E aí eu Aham. comecei a ver Jesus como meu amigo. E eu olhava e falava assim: não, ele sabe tudo que eu estou passando e eu posso conversar com ele. E aí foi onde eu realmente comecei a descobrir, né, que eu tinha um amigo. E muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim: como que você está conseguindo passar por isso? Né? Como que Uhum. está essa situação? Né? Como é que está o seu coração? E eu sei que eu sofri muito, foi muito difícil, mas eu consegui passar e hoje, naquela época eu não tinha essa noção, mas hoje eu tenho certeza que era a mão do Senhor que me Aleluia. cobria, né? E foi onde eu comecei a buscar a ter intimidade com o Senhor e realmente comecei a viver isso. Então foi um momento muito especial para mim, né? Depois, graças a Deus, o Senhor restaurou o nosso casamento, né? Por isso estamos aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus Deus. por isso. É o maior testemunho, né, da nossa vida, né, do que o Senhor Uhum. fez na nossa vida, né? Depois de fazer tantas coisas por nós, Ele fez tantas coisas, mas essa foi algo assim, foi algo que ficou marcado, né, pra gente. E então, depois disso, eu sempre me lembro, né? Eu sempre, quando eu começo a focar em outras coisas, eu falo assim: não, qual que é a minha prioridade? É o Senhor. Então nós vamos buscar a intimidade, né? E Glória a muitas Deus. coisas nos deixam de buscar essa intimidade com o Senhor, né? Aí a correria do dia a dia, nós que somos mulheres, né, principalmente, nós temos aquela questão de que nós vamos dormir já maquinando o que nós temos que começar a fazer no outro dia. E quando a gente Uhum. acorda e desperta, a gente já fala assim: nossa, deixa eu correr, deixa eu preparar o café, deixa eu fazer isso, né? E eu Uhum. tenho vigiado muito e orado ao Senhor e falado assim: Senhor, o meu primeiro pensamento tem que ser o Senhor. Então, quando eu Amém. acordo e penso assim: deixa eu acordar as meninas, né, para aula, deixa eu preparar o café, Uhum. aí eu paro ali na cama mesmo e começo a adorar o Senhor e falar assim: Senhor, o Senhor primeiro, né? E eu começo a buscar isso, porque é muito fácil a gente deixar o Senhor em segundo plano. É muito Cai no fácil. ativismo, né? Vai cair no ativismo. E aí, assim, a gente vê, por exemplo, nesse período, né, da pandemia, quantas pessoas que falaram assim: agora eu vou ter mais tempo. Agora eu vou ter mais tempo, eu vou ler mais livros, agora eu vou ler mais Uhum. a Bíblia, agora eu vou orar mais, agora eu vou ter mais comunhão com o Senhor. Uhum. E a gente sabe que, infelizmente, não foi bem dessa forma, né? É, isso não depende, né? Essa comunhão com Deus não depende de pandemia, não depende Sim. do seu calendário parar, depende da sua busca, né? Exatamente. É aí que a gente vê que a questão, quando nós falamos assim, nós temos uma vida corrida, né? O nosso cotidiano é muito corrido, a gente vê que isso realmente é uma desculpa, né? Porque a Aham. nossa prioridade é o Senhor e nós é que temos que colocar Ele como prioridade. É, boa parte Uhum. das crises que a gente ajudou a gerenciar como pastores na vida de ovelhas aqui da igreja, por exemplo,
foram crises que ocorreram porque as pessoas não sabiam o que fazer com o tempo que tinham, não sabiam como aplicar esse tempo, não sabiam como desfrutar desse tempo, e agora que teriam a oportunidade de ter mais intimidade com a família, mais intimidade com Deus, já que o tema é intimidade, é claro que o nosso foco principal é a intimidade com Deus, com Jesus, mas muitas pessoas tiveram a oportunidade de desfrutar de mais tempo consigo mesmo, com a família, com Deus, né? E muitas pessoas entraram em crise porque não conseguiram gerir esse tempo. Ou seja, o trabalho ocupava um espaço na sua vida, mas era como se fosse uma muleta, né? Ou seja, a pessoa se apoiava no trabalho como sentido de existência, né? como um significado da sua existência, né? Ou talvez lá até o próprio culto na igreja, né? Ou seja, o ministério, e nós só vamos conseguir entender realmente quem somos, a nossa identidade, o nosso significado, se nós tivermos intimidade com Deus, porque é o nosso relacionamento. Pastor Jean e pastora Kate, me responde algo. Aqui no Brasil, a ministra Damares, ela levantou, eu não vou nem chutar porque eu não lembro, ela levantou o índice de divórcio e de abuso, não apenas abuso sexual, né? Abuso com palavras, violência doméstica. Então, o índice de abuso e de divórcio que ocorreu aí nessa pandemia. Aí na Europa houve essa situação também, graças a Deus não? Sim, no mundo todo houve. Eu estava lendo que na China o número de divórcios cresceu, na Europa também cresceu. Nós tivemos casos práticos na igreja de gente que, de caso o marido chegar e falar assim, olha, para a esposa, sábado eu saio de casa que eu aluguei um quarto para mim e vou ficar fora. Eu não aguento ficar 24 horas com esposa e filhos. Eu tive irmão da igreja, por exemplo, que numa pregação que eu fiz um dia, num culto, porque os cultos eram online, né? Sim. Tudo online, célula, macrocélula, tudo online. É igual a gente aqui. E aí, num dos cultos eu preguei, não me lembro exatamente qual era o tema, mas eu me lembro que eu disse assim, nessa quarentena, eu acho que o tema era os princípios de crescimento na quarentena, alguma coisa assim. Bom, eu sei que eu falei, olha, nessa quarentena, com certeza tem gente que está indo esconder dentro da casa de banho, né, dentro do banheiro. Para ter um tempinho. Para poder fugir da família. Mas eu falei isso porque veio na minha cabeça para falar, mas eu não conhecia nenhum caso assim até então. Aí, quando terminou o culto, o irmão me mandou uma mensagem. Falou, pastor, o senhor te revelou, sou eu. Falou, pastor, pelo amor de Deus. Mais ou menos pastor. assim? Foi, pastor, pelo amor de Deus, pastor. Falei, não é possível. Ele falou, Deus viu e contou para o pastor, não é possível. Ele falou, pastor, eu preciso confessar. Durante a semana eu não estava aguentando mais, eu estou indo para casa de banho para ver se eu tenho lá um tempo sossegado, lá sozinho. Meu Deus amado. Então, assim, nós tivemos, claro, tivemos outras pessoas que, por exemplo, para nós, eu gostaria de ter tido mais tempo de sair com a minha família, de passear até onde pudesse, né? Dar volta de bicicleta. Eu gostaria de ter tido... mesmo ter tempo aqui em casa mesmo, né? Eu gostaria de ter tido mais tempo, mas infelizmente eu não tive tanto tempo como eu achei que eu ia ter, porque eu trabalhei muito mais, né? A gente ficou muito envolvido com essa questão. Por exemplo, nasceu porque os cultos a gente estava fazendo no porão da nossa casa, estava transmitindo os cultos aqui do porão, a gente trouxe todo o equipamento da igreja para cá. Então, aí nós criamos um programa que hoje virou um programa na grade da Rede Super, que é o nosso encontro, nasceu também
Chama Nosso Encontro? Nasceu como, Aham, inicialmente era encontro às 6, era a ideia de fazer um devocional. Aí aham, eu comecei a fazer entrevistas e tal, aí por videoconferência, aí acabou que virou um programa da Rede Super, e aí aham, hoje vai ao ar a Rede Super às 5 da tarde, todos os dias, e a aham. gente grava, aí nós Glória a fizemos Deus. um cenário na igreja, aí agora tá a coisa mais certinha e tal. Mas então, assim, todos os dias eu tinha um programa. O programa é de segunda a Uhum. sexta. Então, o programa é um programa de 40 minutos, mas gastava quase que o dia todo para fazer a produção do programa. Então, Uhum. eu acabei não Os tendo bastidores, né? Além de tudo. montar tudo, né? É, Porque Aham, iniciou aqui em os casa e bastidores. depois nós fomos para a igreja e nós fomos montar o Aham, cenário, né? é. Tudo. Então, assim, Então, aham. Demora. aqui em casa a gente teve muito trabalho. Então, a gente não teve tanto tempo assim. Os nossos filhos Uhum, falavam, vamos ver um filme hoje. Então, a gente assistia séries juntos. Mas, assim, aham, a gente ia até 1, 2 da manhã assistindo série, porque aham. para conseguir assistir a série tinha que ser esse horário, né? para Meia-noite. a gente conseguir assistir alguma coisa junto. Para estar junto, né? Aham, Então, assim, mas eu vi muitos irmãos que aproveitaram esse tempo também para, né, para poder Curtir a estar com a família, família. aproximar. uhum. Glória a Deus. Eu digo que a maioria conseguiu aproveitar melhor esse tempo de quarentena e Aham, crescer. Mas muita gente ficou perdido, muito irmão conversou comigo, estava perdido na fé, assim, sem, sabe? aham. Então, porque aí você vai entender o porquê. É porque as pessoas não sabem quem são. E você só consegue saber quem Uhum. você é, porque ninguém dá o que não tem, você só dá o que você tem. É verdade. E você só Aham, consegue saber quem você é se você souber de onde você veio, né? Então, se você não tem intimidade com o seu Criador, e a intimidade aqui não tem nada a ver em ficar com os joelhos dobrados 24 horas por dia, mas é você sabe, por exemplo, eu e Kate, nós vamos fazer 25 anos de casado esse ano. glória a Deus. Em Aham. novembro, se Deus quiser, a gente celebra 25 anos de casado. O Ítalo Apesar está com quantos anos, pastora Kate? 21, 21. ele fará 22 em novembro. Quando nós Aham, tínhamos 3 anos de casado, o Ítalo nasceu. aham. Então a gente faz 25, ele vai fazer 22. Entendi. Apesar de nós termos nos separado e tudo, o Senhor, né, restaurou o nosso casamento e foi a partir da separação que a gente se converteu. Então, eu e Kate, a gente hoje não é o mesmo casal de 10 anos atrás, não é o mesmo casal de 20 anos atrás, Uhum. né? Amadurecimento. A nossa intimidade, ela é... Vou colocar aqui para carregar, porque deu sinal aqui que a bateria está só instantânea. Aham, tá bom. Quando a gente faz live, consome muito. Eu tirei o fone. Consome muito a bateria. Nós tiramos aqui, desplugamos o fone, eu não sei se vocês vão ouvir bem. Eu tô te ouvindo. Uhum, tô te ouvindo. Tá mais baixo, mas eu tô te ouvindo. Bom, deixa eu tentar chegar mais pertinho assim. Então, a gente hoje tem uma intimidade que ela é muito mais apurada, uma intimidade muito mais refinada do que era 15 anos atrás, por exemplo. Aham, E para isso, por exemplo, eu não preciso ficar 24 horas do lado da Kate para falar que eu tenho intimidade com ela. Então, a nossa intimidade enquanto casal, o jeito de um olhar para o outro, o jeito de um pegar no outro, o jeito de um falar com o outro, a gente já sabe aham, o que significa, né? sim. E com Deus é a mesma coisa, né? Como a Kate falou, a primeira coisa da nossa vida, a primeira ação do nosso pensamento tem que ser Deus, né? Tem que ser Jesus. Uhum, Não pode ser o que eu vou fazer hoje, porque o que eu vou fazer hoje não interessa se eu não tiver aham, comigo. Se a agenda não foi uhum, fazer, não Exatamente. importa. O que conta que eu tenho que pagar hoje não interessa se Deus não estiver comigo, se Jesus não estiver comigo. aham, Eu posso ter o dinheiro no banco e posso saber exatamente que conta que eu vou pagar, mas se Deus aham, não me der, não fizer, se ele não for o sentido da minha vida, o significado da minha vida, o dinheiro vai ficar no uhum. banco e a conta vai ficar sem pagar. É verdade.
Porque não é, a vida não é não tem a ver com pagar a conta, a vida não tem a ver com qual atividade que eu vou fazer hoje, a vida não tem a ver com o que eu vou comer hoje, a vida tem a ver como eu estou com Deus hoje, né? Uhum. Por exemplo, casamento para mim. Eu estou pouco ligando se a Kate passou a minha camisa, se ela não passou. Eu estou pouco ligando Uhum. o que ela vai fazer de almoço, se não vai fazer almoço. Se eu chegar em casa e falar assim, amor, não fiz almoço hoje. Eu estou pouco ligando. Uhum. Se ela falar, amor, olha, eu não fiz almoço porque não tinha nada para fazer. Eu não vou, a minha intimidade com ela não vai mudar em Uhum. nada por Tá causa disso. baseado nisso. Glória a Deus. Uhum. Amor, hoje não tem sexo. Eu estou pouco ligando, entendeu? Porque a nossa intimidade não é sexo. Uhum. Então, a questão eu sou um homem realizado como homem, falando como homem, né? Um homem Uhum. realizado, eu me sinto um homem realizado, um marido realizado, não é porque minha esposa cozinha bem, não é porque ela passa e lava as minhas roupas bem, não é porque ela faz sexo comigo, não, é um conjunto de coisas que vão além disso, né? É o Uhum. meu relacionamento com ela, que tem sido construído há 25 anos de casado. Em junho, agora, esse mês de junho, a gente faz 28 anos de namoro. Então, não é simplesmente uma deitada na cama, ou uma comida no prato, uma roupa bem lavada ou bem passada. E quando a gente Uhum. transporta isso para o nosso relacionamento com Deus, é a mesma coisa. Se Sim. Uhum. Deus fizer, não interessa; se Deus não fizer, não interessa; se Deus der, Uhum. se Ele der, não interessa; se Ele não der, não interessa. Interessa que nós temos Ele, né? O que Glória a Deus. Aleluia. temos intimidade com Ele. E essa intimidade é, Ele tem acesso a nós a qualquer hora e nós temos acesso a Ele a qualquer hora. Ah, louvado seja. Uhum. É o principal. No meu casamento com a Kate, só tem um momento que a gente não tem acesso ao outro. É a hora que nós estamos no cocô. Então, eu sei que tem casal que aceita essa intimidade, mas eu ainda não cheguei nesse nível, não. Ai, ai. Tem uma ideia? É isso aí. A Kate vai até menos. A Kate, em 28 anos de namoro, nem pum, eu Uhum. ouvi ou senti da Kate. Ou seja, Uhum. nível de intimidade, é o nível de intimidade Uhum. que a gente não precisa ter um com o outro. Mas o que eu quero dizer Uhum. é o seguinte: Deus, a intimidade que Deus tem conosco, Ele tem acesso a nós, Uhum. tudo que está do lado de fora, tudo que está do lado de dentro. É esse tipo de intimidade que Deus quer ter com a gente. Ou seja, Amém. um casal, ele pode ter um relacionamento íntimo um com o outro, né? E um olhar vai dizer muita coisa, meia palavra vai dizer muita coisa, um toque vai dizer muita coisa, né? E Uhum. agora, com Deus é a mesma coisa. Não Uhum. dá de vezes que eu vou na igreja, por exemplo, essa quarentena está mostrando exatamente quem é crente de verdade e quem não é. Porque Sim. tem gente que é crente só se for na igreja, então o cara é mais crente quando vai no culto, no domingo, e menos crente porque agora está assistindo culto pela internet. Quer dizer, não faz sentido isso para mim, entendeu? Uhum. Então, Os cultos nos lares, eles são importantes, né, pastor? Mas a gente também tem que viver o Salmo 133, que o Senhor nos fala, como é bom e agradável que os irmãos vivem em união, né? Porque ali ele ordena não apenas a bênção, mas também a comunhão entre os irmãos, né? mas De um aprender a conviver com o outro. o que eu falo com as pessoas muitas vezes, Miriam, é o seguinte: eu não vou para a igreja para ter Uhum. relacionamento com Deus. Eu vou para a Uhum. igreja porque eu tenho relacionamento com Deus. Sim, Eu sim, tenho relacionamento com meu pai fala assim: agora você vai lá e vai se relacionar com os seus irmãos. Então, irmãos. porque eu tenho relacionamento com meu pai, então eu vou para a igreja. Eu não vou para. Aleluia. Eu não vou para. Uhum. Eu, eu, é, eu nunca esperei ter relacionamento com Deus indo para a igreja lá no culto no domingo. Porque se eu não Uhum. tiver antes, eu não vou ter, entendeu? Lá na igreja. Eu tenho que ter antes. Uhum. É igual dizimar e ofertar.
Tem gente que pensa que você dizime e oferta para ser abençoado. Não, você dizime e oferta por Sim, você já é abençoado. você é abençoado. Então, quando você lê, por exemplo, é, lá em Gênesis, no capítulo 28, a partir do verso 20, quando Jacó está fugindo de Esaú, e aí ele, ali naquele lugar que ele dorme, que ele faz lá um altar para o Senhor, ele fala assim: se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der comida, me guardar, o Senhor será o meu Deus, e eu vou lhe dar de tudo o dízimo. Né? Então, Aham, eu só posso dar aquilo que eu tenho, eu não posso dar o uhum, que eu tenho. Né? Então, como é que eu vou para a igreja para me relacionar com os meus irmãos? Porque eu já tenho um relacionamento com Deus antes. aham, Então, a questão da intimidade é fundamental, porque relacionamento com Deus, ele é vertical, entende? uhum, É eu e Deus. É eu e Deus. Não tem como a minha esposa ter relacionamento com Deus por mim. O máximo que ela pode fazer por mim é orar para que eu me quebrante para Deus. Porque, veja, Deus não está fechado para ter relacionamento com ninguém. Deus está aham, para ter relacionamento com qualquer ser humano na face da terra, porque Deus, o desejo de Deus era se relacionar com toda a gente. Mas uhum. não é toda a gente que está aberta para ter relacionamento com Deus. E, infelizmente, não é todo crente que está aberto para ter relacionamento com Deus. E Sim. eu falo como pastor, que eu conheço muitos casos assim, né? Então, Uhum. O pastor, é importante, é interessante essa passagem que o senhor falou de Gênesis 28, começa no versículo 10, quando ele tem a visão da escada, né? Quando ele teve um encontro com o Senhor. Então, o que muitos não estão buscando é essa intimidade. Você teve uma experiência com o Senhor, teve um encontro com o Senhor, e pronto, acabou. Né? Muitos não buscam essa intimidade, esse encontro diário com o Senhor, onde você ouve a voz dele, onde você ouve, né, ali direções do Pai. Infelizmente, muitos estão atrás daquilo que apetece, aquilo que agrada, né, e não aquilo que refina, não aquilo que trata, né, muita gente. e isso às vezes a pessoa quer estar distante, não é? Eu vi esses dias que o pastor Gustavo Bessa, ele ministrou sobre para que igreja, né, para que igreja? Fica uma pergunta, não no ar, mas fica uma pergunta que isso a gente tem que trazer para nós, não apenas nesse tempo de pandemia, mas a igreja ela é necessária. Né? E pela história da igreja, os templos, os lugares, ele não foi apenas, não começou ali na igreja primitiva apenas onde os irmãos se encontravam nas casas. Há uma necessidade da igreja. Né? Olha que coisa linda, muitas vezes a pessoa ela pode estar ali meio que perdida, não sabe o que fazer. Ela vê uma porta de uma igreja aberta, ela entra e ali ela vai buscar um refrigério, ela vai buscar uma palavra. Sim, e obrigado por você trazer essa recomendação, porque eu não estou aqui fazendo apologia a não ir à igreja, né? Muito pelo contrário, eu estou dizendo que eu só consigo ir para a igreja se eu já tiver relacionamento com Deus. Sim. Uhum. Se eu tiver relacionamento com Deus, eu irei para a igreja como um religioso e eu apenas estarei ocupando uma cadeira na igreja. É verdade. Eu vou entrar vazio e vou sair vazio, porque Uhum. Vai sair achando assim, cumpri o meu dever Acabou, tá bom. vou dar um Como exemplo. diz o outro, bati meu cartão, né? E aí depois, Bati meu cartão na empresa. aí depois jogam a culpa no pastor que a pregação não foi boa, por isso que o cara não teve intimidade com Deus, porque a pregação do pastor estava vazia. Eita. Uhum. Essa semana Verdade. uma pessoa recém-chegada na igreja, um rapaz, veio me pedir um conselho e logo que ele começou a falar, eu entendi o que se passava com ele. Ele dizendo que a mãe, ele é crente há alguns anos, que se batizou e que a mãe faleceu. A mãe teve um cancro, um câncer, em 2016, fez a cirurgia, resolveu o problema do câncer e aí pegou lá uma bactéria lá no hospital e morreu por causa dessa coisa da bactéria. Mas não foi o cancro
tirou a vida da mãe. E aí, o câncer. E aí, mas ele tava, assim, ele não conseguia aceitar a morte da mãe, etc, etc, que ele tinha muitas perguntas e tal. Então, ou seja, eu falei com ele, você colocou sua mãe no lugar de Deus, porque se você tivesse deixado Deus no lugar dele, você teria entendido o propósito de Deus, né? Se sua mãe morreu, não foi a bactéria que determinou a vida da sua mãe. Nós somos imortais na Terra até Deus completar a obra dele na nossa vida. Deus não completou ainda a obra dele na nossa vida, não tem bactéria, não tem câncer, não tem diabo, não tem revólver. É verdade. Não tem nada que tira a vida da pessoa, né? Agora, se Deus completar a obra dele na vida da pessoa na Terra, pode ser dormindo, pode ser com bactéria, pode ser com cancro, porque a pessoa vai de um jeito ou de outro, vai. Então eu falei, você só consegue entender se você ouvir Deus. E você tem intimidade com Deus, porque eu só conheço o propósito de Deus para mim, para quem está à minha volta, minha família, se eu buscar Deus. Entende? Sim. Tem muita gente que vai para a igreja, passa anos indo para a igreja e não tem relacionamento com Deus. E aí eu preciso ter relacionamento com Deus, porque senão eu não vou dar conta de congregar. Eu vou ser um religioso. A igreja, ela é importante quando eu entendo quem eu sou no corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Sim, E somos nós. hoje nós estamos vendo mais do que nunca que a igreja é o corpo de Cristo e não é a casa de oração. Porque se a igreja é a casa de oração, como muitos ainda acham que é, a igreja tinha acabado. A igreja tinha acabado, né? Então, a igreja é o corpo de Cristo, mas ela é o corpo de Cristo para quem se vê como membro do corpo de Cristo. Agora, como é que eu me vejo como membro do corpo de Cristo? Tendo intimidade com aquele que é o cabeça do corpo, com Cristo. Né? É o que a Kate está puxando desde o início aqui o assunto. Amém. Muitas pessoas não entendem que precisam ter relacionamento com Jesus. E relacionamento com Jesus não tem nada a ver com dogma religioso, né? Não tem nada a ver com usos e costumes, não tem nada a ver com frequência de igreja. A frequência de reunião na casa de oração é consequência do meu relacionamento com Jesus. Por isso que eu disse, eu não vou para a igreja para ter relacionamento com o Senhor, mas eu vou porque eu já tenho, né? Glória a Deus. Então, o encorajamento para as pessoas é que as pessoas busquem ter relacionamento com o Senhor, né? Independente se tem culto acontecendo, se não tem, né? Porque agora é hora de cada um mostrar realmente a sua fé e o seu relacionamento com o Senhor, né? Amém. O pastor Jair, pegando um gancho sobre o que o senhor está falando, nós temos aqui menos de 10 minutos, agora são 5h45, eu entrei às 5 horas em ponto, então nós temos até mais ou menos menos que 15 minutos, uns 12 minutos de live. Eu queria que o senhor enfatizasse essa fala de vocês disseram até agora, né, sobre essa intimidade, sobre a igreja, de estar com o Senhor, né, de conhecê-lo, trazê-lo mais perto, não que isso já não ocorra com os filhos de Deus, mas neste tempo, né, e que nós estamos vendo que nunca aconteceu, né, de parar o mundo, porque literalmente o mundo parou, o mundo, não foi uma nação, foi o mundo. Então, em meio a tudo isso, exercitar realmente a fé, e continuar a sonhar. Sonhar que sonhos? Quais são os sonhos? Nós temos sonhos, mas eles estão no prumo, no centro da vontade do Senhor, né? Nós só vamos saber se nós o buscarmos, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, como que está a convicção do povo, seja da sua igreja, seja da nação, né? Porque nós temos que continuar a sonhar, porque senão, é o que eu estou vendo de algumas pessoas, eu estou ouvindo muito
pelo menos aqui em São Paulo, né? Esse ano está perdido, acabou, não tem mais o que fazer. Pera lá, eu creio que muitas coisas vão voltar a funcionar mais para o final do ano, o ano que vem, mas a gente não pode generalizar. Não pode falar exatamente tudo. É como se dissesse, não vale mais a pena. Né? Nós sempre ouvimos, né? O mundo começa a funcionar depois de março, devido ao carnaval. A gente não pode continuar tendo essa mente, né, adormecida. Não é? Isso depende da gente, não depende das coisas, depende da gente, da nossa busca, da nossa essência que está no Senhor Jesus. Ele é o comando de tudo, não é o homem. Né? O que o homem fala não se assina. Né? Jesus não, Jesus o que ele fala, ele cumpre. Sim, ainda tem muita gente perdida ainda, sem saber o que fazer, para onde vai, para onde correr. Muita gente perdeu muita coisa, não é? Então tem muita gente perdida. Mas o povo de Deus não está perdido, né? Se tiver alguém não pode estar. Se tiver alguém em meio ao povo de Deus perdido, é porque ainda não entendeu a mensagem, né? Uma coisa que para mim é muito claro é que as prioridades das pessoas têm que ser reavaliadas, né? Não, como você disse, o mundo parou, a gente nunca viu isso na história, né? Nem um avião rodando, voando, nada, tudo parado, as fronteiras fechadas. Aqui na Europa vai abrir a fronteira com a Espanha, por exemplo, que é o país mais próximo aqui, no final do mês praticamente, já são 4 meses de fronteira fechada. E aí você pensa, ou as pessoas precisam redirecionar, reavaliar e refazer prioridades. Lamentavelmente, muita gente continua fútil, muita gente continua com as prioridades completamente perdidas, né? Sim. Pra você ter ideia, os shoppings aqui se reabriram no dia 1º passado agora, há 5 dias atrás. E eu fiquei sabendo que num determinado shopping aqui estava lotado de gente lá, a despeito das orientações de orientações de distanciamento, tudo que ainda estão a acontecer, né? Filas gigantes, porque as pessoas queriam aproveitar os produtos com 50% de desconto. Então, você imagina o seguinte, muita gente empregada, né? As pessoas sem saber como que vai ficar o emprego, o dinheiro, e etc., mas estavam lá querendo aproveitar os saldos, né? Então, sim. então tem muita gente fútil ainda que não aprendeu nada com esse negócio da pandemia. Mas a igreja tem que ser voz nesta geração que está perdida. Em nome de Jesus. E a gente vê que está mais perdido do que a gente imaginava, né? Muita gente se segurando no vento, né? Gente que estava se apoiando no nada, né? Achava que estava se apoiando em alguma coisa concreta, em alguma coisa firme, e tudo se esvaiu. Então, uma coisa é certa, nós temos que reavaliar as prioridades. Muito crente também com prioridade errada, com motivação errada. Você falou a questão dos sonhos aí. Que sonhos nós devemos sonhar? Olha, você pode sonhar qualquer sonho que você quiser. Agora, minha recomendação é que as pessoas sonhem os sonhos de Deus, né? Sim. Eu não estou falando aqui que agora nós vamos viver igual nômade, que agora podemos comprar a casa, que nós não podemos comprar carro. Não é isso. Mas a questão é onde está o nosso coração? Porque esse vírusinho, que é um vírusinho da gripe, esse vírus veio realmente mostrar que a vida humana ela é mais efêmera do que a gente imaginava, né? Mais efêmera do que a gente imaginava. Então, as relações interpessoais foram mudadas por causa de um vírus, né? Sim. Então, assim, hoje as pessoas não podem se abraçar, as pessoas não podem estar muito pertinho uma da outra, e aí as pessoas precisam reavaliar as prioridades.
e as suas motivações. E aí, Sim. meu conselho é, procure sonhar sonhos que não vão evaporar se acontecer, por exemplo, porque se um vírus, se o sonho de muita gente não suportou, caiu diante de um vírus, você imagina diante de Deus, né? Uhum. Imagina diante de Deus. Se um vírus derrubou muita gente, você imagina na hora que Deus vier solicitar a prestação de contas. Ah, Senhor. Desconforto. Por isso nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Uhum. Urge, né? Amém. Gostaria que vocês, né, fiquem à vontade, o que vocês quiserem dizer a mais, mas que vocês terminem essa live orando por nós, né? Vou deixar a Kate Por falar, todos nós. porque eu tomei o microfone dela e... O que eu queria dizer é que na palavra do Senhor, o Senhor traz uma ordenança, né? Que é amar o Senhor de todo o nosso coração, Todo o nosso todo o coração, nosso nossa... pensamento. Então, assim, muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. E para que nós possamos amar o Senhor de todo o coração, colocar Ele como prioridade, ter intimidade com Ele, nós precisamos ser verdadeiros com Ele, né? Falar das limitações, das nossas dificuldades, conversar como nós estamos conversando aqui, né? Tá sabendo que Ele é um Deus que está vivo, que nos ouve, né? E Aleluia. gastar tempo com o Senhor, investir tempo com o Senhor. É isso que nós precisamos, né? Sim. Tempo, porque só assim nós vamos realmente... É óbvio que, como o Jean disse, né? Nós não precisamos ficar 24 horas falando com o Senhor, mas nós precisamos tirar um tempo, né, para ficar a sós com o Senhor, para ter um momento de verdade mesmo, né? Todo o nosso dia, em todas as nossas atividades, com certeza... Só fazer uma correção, eu falei, não preciso ficar de joelho dobrado, com o Senhor, tem caminho. Boa correção. Então, assim, nós precisamos, como o Jean disse, né? Nós vamos ficar com o Senhor 24 horas. Em tudo que nós fizermos, nós vamos colocar diante dele, nós vamos pedir opinião, nós vamos pedir para que ele tome a frente, né? Mas independente desse momento, nós precisamos de um momento íntimo com o Senhor, né? Glória a Deus. Entrar para o nosso quarto e ter aquele tempo investido com o Senhor mesmo, para aprender, para conhecer e buscar mais dele. Eu vou deixar que a minha pastora Kate ore, viu, por nós aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nós queremos, papai, te louvar, queremos te agradecer pela nossa vida, queremos te agradecer pela tua presença em nossa vida, papai. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é quem veio e mudou a nossa história, mudou a história de cada um que está nos assistindo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por isso. E nós queremos, papai, nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor todos os dias da nossa vida. Queremos, papai, ao acordar, lembrar do Senhor, pensar no Senhor, que o nosso pensamento seja totalmente voltado para ti, Senhor. Queremos cada dia mais ter intimidade com o Senhor. Queremos ter tempo para ti, queremos colocar, ó Pai, o Senhor como a nossa prioridade. Senhor, nós abençoamos cada pessoa que está nos assistindo nessa live e te pedimos para que o Senhor possa tocar profundamente a vida de cada um, que o teu poder venha se manifestar na vida de todas essas pessoas e que nós, juntamente com cada um que está nos assistindo, que nós possamos, papai, todos os dias da nossa vida, viver para o Senhor e buscar ter essa intimidade, que é o que vai nos trazer força, é o que vai nos fazer ter vigor para viver, ó Pai, juntamente com o Senhor, até a eternidade, em nome de Jesus. Amém. 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 É tão bom falar de Deus, né? E a live passa tão rapidinho. Prazer revê-los, né, pastores? Prazer revê-los. Um abraço aí na Emily, no Ítalo, na Esther, né? Que o Senhor use vocês tremendamente, né, para a extensão do reino dele. Está dizendo aqui que falta 24, 23 segundos para acabar a live, né?
Deus abençoe mesmo tremendamente. Muito obrigado, né, por vocês terem aceito esse convite e estarem aqui conosco. Né? Nós estamos distante, né, geograficamente, mas próximos, né? Somos irmãos em Cristo. Né? É um prazer todas as vezes que eu